E aí, Vivi, tudo bem? Tudo jóia, e você? Conseguimos deixar o baby, bichinho? Ah, Tá fácil com o papai, para a mamãe poder fazer essa live aí, que só você para conseguir isso, hein? é um bate-papo. A gente sempre brinca com papo. Vamos fingir que não tem ninguém na sala para a gente poder brincar. Uhum. Porque eu gosto de que essas informações são muito importantes para os nossos seguidores, inclusive, de trazer a importância da minha área endocrinologista, de você como nutricionista, a gente trabalhar nessa união. Cada Sim. uma tem a sua função no processo de emagrecimento. E eu gosto muito de trabalhar com nutricionista. A gente já até conversou sobre isso, que eu peço para todos os meus pacientes passarem com você para terem um acompanhamento, porque nós Uhum. temos a importância de cada profissional no contexto do emagrecimento. Como a gente já sabe, o mundo inteiro já sabe, nós vivemos uma epidemia, uma pandemia da obesidade. Tá. Hoje, se a gente olhar a cada 10 pessoas que estão perto da gente, mais de 7 pessoas têm sobrepeso. A Hum. gente tem na nossa roda de amigos, na grande maioria das pessoas, já com sobrepeso, já com alguma dificuldade para perder algum peso. Então, nesse contexto, a gente traz essa informação para uma live para mostrar para as pessoas a importância desses dois profissionais juntos. Que a gente unido para a gente poder ensinar cada vez mais para os nossos pacientes, para os nossos clientes, que a gente está sempre querendo evoluir, querendo melhorar cada dia mais. Eu acho que a grande ideia nossa aqui, como profissional, Sim. é trazer aí os amigos a participar. É uma live muito esclarecedora. Né? A quantidade de pessoas que ainda precisa de auxílio, as dúvidas que pra gente acha que às vezes é muito comum, que é o óbvio, para muita gente ainda tem dificuldade de montar um plano alimentar, seguir uma dieta, né? Exato, exatamente. Conseguir alcançar. Pode falar. Não, é isso. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, é melhor, né? Porque realmente vem crescendo muito o número de pessoas obesas, crianças também. Então a informação precisa chegar cada vez mais. Exato, bem isso. E assim, quando a gente está no processo de emagrecimento, a primeira coisa muito importante que a gente precisa ensinar para as pessoas, eu vejo muito isso teve no consultório, é que as pessoas não sabem, como você falou, montar um prato de comida. Não. Basicamente, o que nós vamos conversar é mais ou menos sobre macronutrientes, micronutrientes, o que que é, o que que não é, o que que compõe o prato. Eu acho que é para te deixar mais esclarecedor, né? Primeira coisa que a gente vai fazer para ensinar para vocês, gente, que é a diferença de macronutrientes para micronutrientes. Já para essa bola aí, Vivi? Fala pra gente um pouco de macronutrientes. De maneira mais clara, mais simples de entender, os macronutrientes são aqueles elementos que nós precisamos consumir em maior quantidade, né? Que são as proteínas, os carboidratos, as gorduras, que são os lipídios, e os micronutrientes em menor quantidade, né? Que são as fibras, os vegetais, Minerais, vitaminas minerais, todos eles precisam estar compostos no nosso prato no dia a dia, né? exato. A proporção, cada um com a sua quantidade. Isso vai variar com o objetivo de cada um, daquela dieta, inclusive, mas todos eles são fundamentais estar na nossa rotina alimentar, né? Isso. E quando a gente fala de macronutrientes e micronutrientes, isso é muito importante falar mesmo, porque a gente tem que explicar o que que é proteína, qual que é a proteína animal, qual que é a proteína vegetal, Uhum. o que que a gente tem de gordura, gordura boa quando a gente não fala de qualquer gordura, a gente fala de gordura de qualidade. Gordura que vem das castanhas, das amêndoas, Do do azeite, azeite, das frutas. tomate, coisas bem comuns do nosso dia a dia. Exato. E o carboidrato a gente pede também carboidrato mais voltado para o complexo, que é o carboidrato mais integral. Sim, de preferência. Preferência. Então, assim,
Você que monta seu prato, vai num buffet, coloca todo o seu prato cheio de arroz e feijão e coloca aquele pedacinho de tomate em cima, achando que você está comendo um legumes ali, uma salada. Gente, não é bem assim. Não. Vamos entender mais ou menos, fala a proporção de cada coisa aí para todo mundo entender, Vivi. Então, do modo geral, né, porque isso é muito individual, o plano alimentar tem que ser algo personalizado, mas do modo geral, a metade do prato tem que ser composta pelos vegetais, né, pelos micronutrientes. A outra metade, nós podemos dividir novamente em duas partes, fica com a parte dos carboidratos, ali mais ou menos 25%, e com a outra parte da proteína. Isso, muito bem. E é o que a gente vê nos bufês é o contrário, né, Vivi? Metade bota feijão, Aham. 20% vai ali um pouquinho de tomate, um pouquinho de alface, tá achando que tá arrasando. É. E o que a Ainda gente eu fico impressionada os pacientes adultos que eu recebo no consultório e falam que não consomem nenhum tipo de vegetal. Né? É impressionante. Então, eu imagino que o prato dessas pessoas realmente seja metade carboidrato e metade proteína. Né? É bem complicado. Quando a gente fala no contexto, gente, de não ter fibra no prato, não ter fibra leva a outras complicações. Na grande maioria das mulheres, por exemplo, que não comem fibra, a gente tem alteração intestinal, né? Então, Sim, mulheres constipadas porque não comem fibras e não se hidratam de maneira correta. exatamente. A fibra, ela, além da questão intestinal, ela traz saciedade, né? Então, é uma estratégia importantíssima ter fibra no nosso prato no dia a dia, ainda mais no processo de emagrecimento. Associado a várias outras coisas, uma das estratégias é a fibra, né? A gente consegue aí ter uma sociedade bem bacana e esperar tranquilamente a próxima refeição. Evita aquela questão do beliscar no dia a dia, né? O tempo todo. A gente fala algo em torno de fibra, a gente acha que são 5 gramas de fibra diária que a gente precisa consumir. Em média, por aí. 5 gramas seria mais ou menos o quê, assim, para as pessoas terem uma ideia? Depende do que aquilo que a gente for colocar, né? Mas se for pensar em Duas, colher, 3 por dia? não entendi. Umas 3 frutas por dia, por exemplo? Tipo uma laranja, uma maçã. Seria basicamente isso. E aí, para a gente pensar em fruta, você falou uma coisa que é importante. Não é a laranja, por exemplo, né? Não é a questão do chupar. O bagaço é algo bem interessante de a gente comer também, porque a fibra está no bagaço. Então, a maneira correta da gente aproveitar esses alimentos também são importantes, porque aí às vezes acha que está aproveitando o máximo dele e na verdade não está na forma de comer, na forma do preparo. Né? Mas em média, em relação à fruta, a gente distribui ao longo do dia umas 3 porções, é uma quantidade legal. Você, geralmente, quando você faz um plano alimentar para os pacientes, na sua grande maioria, nós estamos falando num total, no geral, você Uhum. oferta fibras extra para o paciente ou você só compõe no plano alimentar para melhorar? Como é a sua Não. conduta? Eu oriento ali pelo plano alimentar, então consigo distribuir isso entre as refeições, né? Mas eles conseguem adicionar, eles são orientados a adicionar mais fibras em qualquer outra oportunidade. Então, em saladas, eles conseguem também acrescentar. Naqueles pequenos lanches no dia a dia, também eles recebem essa orientação de fugir um pouco do plano alimentar e quando tiver a oportunidade de colocar, sempre associando com água, né? A hidratação é importante. Porque a fibra, a gente tem aqueles dois lados. Sabe que comer fibra e não tomar água A não água, vai adiantar nada. ao invés de regular o intestino, ele vai prender um pouco mais. Muito bem, isso mesmo. Então, pensando, já falamos então, gente, já a distribuição dos pratos, como montar o prato, nós estamos destrinchando para todo mundo entender o que a gente está falando. Pode mandar as dúvidas que aparecer, que daqui a pouco a gente abre para pergunta. E aí, essa pergunta é para mim, né? Mandaram, né? Tipo, qual que é a diferença entre nutrólogo e nutricionista? Me Hum,
Muita coisa chegam para mim perguntando isso. Ah, me chegam para o consultório. Ah, mas você é nutricionista? Não, eu sou nutróloga. Ah, mas o que é? Então, vamos explicar, gente. Nutrólogo, nutricionista. Nutricionista fez faculdade de nutrição e ela é especializada na parte de mais voltada para plano alimentar. No contexto da Vivi, ela também é especializada em alimentação hospitalar e nutrição hospitalar também, que ela também é nutricionista do hospital. E já o nutrólogo, ele fez a faculdade de medicina e é uma subespecialidade da medicina. O contexto que a gente brinca muito é que assim, o nutrólogo não faz plano alimentar, ele dá dicas. O que eu costumo dizer é que eu dou dicas. Então, eu não faço plano alimentar. Isso vai para Vivi. Eu chego com algumas informações, algumas dicas que eu já fui passado por mim, mas o plano alimentar é Vivi que faz. Então, aqui no Quali, tudo eu mando para Vivi, todos os pacientes vão para Vivi e a gente vai trabalhando esse contexto de adequação do plano alimentar com ela. Eu não faço plano alimentar, então é para Vivi isso daí que a gente faz. Quer complementar alguma coisa, Vivi? É porque o emagrecimento, ele é um processo multidisciplinar, né? E não só a endocrinologia, como a nutrição, outros especialistas também fazem parte do processo, que colaboram bastante, como, por exemplo, o psicólogo, né? Então, dentro desse processo, a parte da elaboração do plano alimentar, orientação em relação à comida em si, fica com o nutricionista, né? Eu acho que é o profissional capacitado realmente para essa questão. Após uma avaliação nutricional, entender qual é o objetivo, a rotina dessa pessoa, quais são as dificuldades, e aí a gente consegue elaborar de maneira personalizada, individualizada, um plano alimentar. Isso. E quando a gente fala de forma individualizada, a gente porque a gente entende como é o horário da pessoa, o que que ela come, como é que ela fica, se ela trabalha em casa, se ela trabalha fora, se ela leva a marmita, se ela come lanchinho, se ela consegue fazer algum lanche mais saudável que eu consiga levar. A gente tem que entender todo o contexto da pessoa mesma, assim, de rotina, o que que ela faz. Se ela tem filho pequeno, se ela não tem, se ela amamenta, se ela amamenta. Então, tudo isso a gente tem que saber. É de extrema importância. Não adianta eu preparar um plano alimentar maravilhoso, com as últimas tendências do mercado, e não ser a realidade daquela pessoa. Ela simplesmente não vai seguir e então não vai ter adiantado de nada. Porque a melhor dieta, né, a melhor estratégia nutricional para o emagrecimento é aquela que a pessoa consegue seguir. Né? Nós temos várias opções, mas se a pessoa não conseguir seguir, então não adianta. Então tem um jejum intermitente, se a pessoa não se adaptar ao jejum, então a gente precisa conhecer realmente a vida, a rotina daquela pessoa para poder preparar algo que seja realmente possível para ela seguir. Exatamente. E aí, nesse contexto, exatamente é importante a gente poder saber todo. Porque é muito comum a gente escutar o quê, né, Vivi? Ah, eu fui nutricionista, mas a nutricionista me passou uma dieta surreal. Não tem como eu fazer. Eu fiz mais isso. Não, doutora, é impossível. Ela me comandou comprar tal coisa, eu não tenho nem dinheiro para isso. A gente tem que perguntar até o que a pessoa consegue comprar, gente. Eu pergunto muito, isso não é discriminação, não é nada, mas a gente saber entender a realidade financeira de cada paciente. A gente atende pacientes de todas as classes, de A, B, C, todas. Então eu preciso entender o que entra na casa da pessoa, a parte alimentar, o que ela vai conseguir comprar, o que vai caber na dieta. Então, assim, eu acho que eu recebo muito elogios de você, que as pessoas falam que a sua dieta é fácil de fazer, que a sua dieta é palpável. Eu acho isso que é muito importante deixar muito claro, que tem que ser palpável e é legal isso que você falou. A dieta, para dar certo, é a dieta que o paciente faz. Sim. A gente tem que fazer com que ela melhore, com que a gente consiga entender as dificuldades que ele teve, se ele volta com você, a gente tem que adequar qual foi o momento que ele se perdeu, para a gente poder melhorar cada vez mais. Óbvio que eu tenho que estimular o paciente a aderir às mudanças, né? Porque se não tiver mudança, não tem resultado. Mas eu procuro montar um plano alimentar mais fácil possível, mais básico, porque o simples, ele ainda funciona, né? O arroz e feijão ainda funciona.
Então, eu me preocupo bastante em saber quais são as preferências, porque isso é importante. Eu também tenho que facilitar para a pessoa conseguir seguir aquilo que eu estou propondo, né? E isso que você falou é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, as pessoas morrem de medo de comer arroz com feijão. É, já chegam falando, olha, já comecei por minha conta mesmo, já mudei algumas coisas, então eu não como mais pão, eu não como mais feijão. Eu falo, mas por quê? Você não gosta? Né? Porque tudo isso é muito possível. Nós temos que entender o quanto, como, né? Quando, mas é tudo muito possível. Tem que ter o equilíbrio. Mas é muito interessante a gente poder explicar para as pessoas que assim, as mulheres também em si são muito carbofóbicas. Sim, Elas morrem muito. de medo de carboidrato, porque acham que engorda. Então, assim, aí não lembra que, tipo assim, não é o carboidrato que tá engordando, é o docinho depois do almoço, que come todo dia ali um chocolate ao leite, que a gente sabe que não é chocolate. Sim. É um docinho ali de cocadinha. É isso, O gente. Então, final de semana, que não tem exato. controle. Semana. Então, assim, é o que a gente fala de calorias vazias. Sim. São essas calorias vazias que não te traz nada nutricional, não te traz nenhum benefício Uhum. calórico. Você só ganha uma caloria vazia que depois você vai ter que trabalhar para perder ela. Sim, Então, verdade. não vamos culpar o nosso arroz com feijão, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, não. A gente pode comer arrozinho com feijão porque é um carboidrato bom, com o feijão, que é uma proteína vegetal de extrema importância. Então, o nosso cardápio, ele é um cardápio muito florido, com, Uhum. e falou, na quantidade correta, não encher o prato de arroz e feijão, A mas hora tem. na hora certa. E a gente não tem que deixar perder um pouco esse medo de carbofobia. Não é isso que faz engordar, é todo um contexto de mudança de estilo de vida ou de uma vida, um estilo de vida ruim que você bota a culpa no arroz com feijão e no pãozinho. É verdade. Às vezes, só uns ajustes você consegue melhorar muito. Por exemplo, nós temos assim, o brasileiro em si gosta muito do pãozinho da manhã, né? O francesinho da manhã. Ou como Uhum. não comer o pãozinho da manhã se é o nosso vício? Ou então bota ali um ovinho, né? Uhum. Bota um Outras, ovinho para você poder deixar um pouco mais leve, pode falar. outras opções do mesmo grupo, né? Inclusive, é, uma, um inhame, um aipim, né? As raízes podem substituir perfeitamente o pão na parte da manhã. E também comer o pão não é o problema, né? Dependendo do tipo de pão, a quantidade, não é esse o problema. Mas tem algumas substituições que são interessantes. Isso é mais... Sim, mas se for o caso do pão, colocar um pouquinho mais de qualidade também. O que está passando nesse pão? Né? Como você falou, o ovo ele é proteína de alto valor biológico, sempre muito bem-vindo. Então, às vezes, a gente pensa que uma dieta para emagrecimento, a gente tem muita coisa para tirar, vai passar fome, quando na verdade tem muito mais a acrescentar, né? Opções de mais qualidade. Exato. Você está no contexto de a gente ensinar a uma construção um cardápio alimentar, ensinar a fazer um plano alimentar, a incentivar uma reeducação alimentar, que é super importante, que a gente sabe que o brasileiro não sabe comer direito, a gente já sabe todas as estratégias. Eu brinco com o consultório que eu acho que em vez de... Tem tanta coisa inútil que a gente estuda no colégio, desculpa aí quem faz as coisas do colégio, mas tipo assim, a criança poderia saber o que ela está comendo, né? Tem uma parte nutricional no colégio, onde a criança conheça os nutrientes, conheça o que está comendo. Eu acho extremamente importante. Acho que hoje a gente já começou a perceber, como você falou no começo da live, as crianças estão ficando obesas, já com adultos. Então, as escolas já estão começando a se preocupar com essa pegada de lanche mais saudável, de evitar muitas coisas no colégio. Área, já acontece bastante, né? Porque ali eles já vão conhecendo um pouco do alimento, a se familiarizar, o preparo. Eu acho que, por mais que a gente ainda tenha muita dificuldade, as coisas estão mais conscientes, estão começando a ser introduzidas, né? Mas que tem uma carência enorme ainda nessa questão de educação, eu concordo. Tem uma pergunta apareceu aqui já. Vamos ver aqui a pergunta que apareceu. Vamos ver. É é realmente importante pesar a comida ou conseguimos calcular bem com a medida em colheres? Boa pergunta. Para mim?
É. Então, eu desestimulo totalmente pesar comida. Depende também, né? Se é o quê? É um atleta de competição, é algo mais restrito, mais rígido. Mas para emagrecimento, eu desestimulo completamente. A medida caseira, que é a medida por colher de sopa, que é a forma que eu trabalho, inclusive, ela super atende. Né? E aí, como eu falei, as pessoas elas ainda são muito presas à caloria, quando na verdade a questão que também é importante, mas o foco principal é a qualidade do que está comendo, né? Aquela rotina alimentar. Então, quanto de caloria tem tal coisa? Sei lá. Nem sempre a gente tem essa resposta, né, na memória, mas porque não é o importante, não é a principal questão. Mas ter uma alimentação equilibrada, saudável no dia a dia vale muito mais do que estar com aquela preocupação de estar pesando e quantas calorias tem naquele prato. Então, eu particularmente não estimulo a pesar a comida, não. Olha, Acho que faz ansiedade. mais ansiedade, isso é verdade. É igual eu brinco com pesar também, né? Não se pesa. Para a gente, para nós nutricionistas e nutrólogos, o peso, número balança, não vale de nada. Porque o que a gente se preocupa é na bioimpedância, de saber a distribuição daquele peso. O quanto de gordura corporal, de porcentagem que ela tem e o quanto de massa muscular. Então, para mim, o peso indifere, mas as pessoas querem sempre ter aquele apego à balança, que a doutora me deixa pesar, e aí eu peço para pesar uma vez na semana e anotar só e trazer para poder educar a pessoa, a paciente ou o paciente a não ficar com essa ansiedade, porque isso gera frustração no tratamento e acaba que às vezes a gente não tem um bom resultado por essa ansiedade que o paciente apresenta com você. Acontece com você? Muito. Às vezes o paciente não volta porque ele pesou em casa ou então em algum outro lugar, viu que o peso aumentou, estimulado. Pode acontecer também desse peso ter aumentado ou então não ter saído do lugar porque ele conseguiu aumentar a massa muscular, né? Porque o que vai favorecer realmente, vai constatar o emagrecimento é a redução do percentual de gordura. Se esse percentual de gordura reduzir e a massa muscular ela aumentar, pode ser que o peso continue o mesmo, até suba um pouco mais. E ok, aconteceu o emagrecimento e da melhor maneira, né? Ganhando massa muscular. Mas aí a pessoa não tem como ter esse parâmetro com a balança comum e aí acaba achando que, poxa, eu fiz tudo aquilo e não tive resultado, meu peso, pelo contrário, piorou. Acaba abandonando o tratamento, quando na verdade ela teve um resultado até excelente, né, de repente. Então, pesar sem ter ali a questão do percentual de gordura e a massa muscular, eu acho. Temos outra pergunta aqui. Existe algum medicamento que iniba a vontade de ingerir doce, em especial chocolate? A Emily está perguntando. Existe muita coisa que a gente usa hoje, muitas formulações, muitos medicamentos. Existem alguns padrões alimentares que a gente sempre rebusca, assim, que ingerir doce. Depende da quantidade que você come de doce. É muito doce? Você tem um padrão, um hábito alimentar beliscador para doce sempre, todas as vezes, como a gente falou? Sempre depois da refeição, sempre depois do jantar? Se sim, a gente consegue ajudar com algumas condições, assim, alguns fitoterápicos. A gente consegue manipular algumas coisinhas, picolinato de cromo. A gente consegue colocar algumas coisas, os ansiolíticos naturais, um 5-HTP, alguma coisinha do tipo assim, para a gente poder ajudar. Você também usa bastante fitoterápicos, né, Vivi? Uso. Manipula também, né? Mas Pode. essa a gente poder ou tentar até substituir algumas coisas, conversar com a sua nutricionista e pedir opções saudáveis de troca aí desses doces. Qual que é qual a sua tática mais para essa pegada do doce, quando a pessoa chega falando sobre isso, Vivi? Então, primeiro a gente tem que ajustar a alimentação como um todo. Né? Quando a alimentação está bem distribuída, o paciente ele é um paciente hidratado, consome uma quantidade de proteína necessária,
tudo isso vai melhorando esse tipo de sintoma, né? Mas quando a gente percebe que é uma pessoa que realmente tem um pouco mais de dificuldade, elas perguntam sempre: e a sobremesa? É, E o doce? Eu sempre falo: olha, para todo dia, não, né? Ideal que não. Quando for o caso, optar por frutas. Tem alguns tipos de preparo de frutas que eu até gosto de sugerir, que fica bem bacana. Não é o mesmo sabor de um brigadeiro, mas que funciona. E quando assim a gente não consegue um bom resultado em relação a isso, aí eu também gosto de prescrever alguns fitoterápicos. é ótimo. Então a gente tem a mesma pegada, gente. Isso. Vamos ver se a gente tem mais pergunta aqui. E outra coisa importante de falar também, você geralmente calcula para seus pacientes proteína, você usa whey protein. Eu sou muito apegada de whey protein, gosto muito. A Eu já. nossa alimentação, a gente tem esse combinado aí. Uhum. Para vocês entenderem, gente, a gente come pouca proteína, né? O que a gente calcula mais ou menos é em média de 1,5 por quilo de peso de uma pessoa, para ela poder de 1,5 a 2 gramas dia, tá? Então, assim, uma pessoa de 60 quilos, por exemplo, ela teria que consumir algo em torno de 120 gramas de proteína. Quando a gente fala nisso, as pessoas já acham que você comer 150 gramas de carne, você vai ter 150 gramas de proteína. E não, não é isso. Vale muito a pena a gente poder explicar isso para vocês. 150 gramas de carne, por exemplo, vermelha ou branca, ela vai ter em torno de 30 gramas de proteína. Ou seja, se você pensar a quantidade que você come para quantidade de proteína, a gente tem que comer sempre essa porção com eles no almoço e no jantar para garantir 30 gramas de proteína. Então, nesse contexto, por isso que a gente entra com a proteína, principalmente o brasileiro não come muita proteína no café da manhã. A gente come o quê? Pão, café e leite. E margarina. É um café e margarina pobre. É um café da manhã muito pobre que a gente tem. Então, muitas vezes, quando a pessoa sai correndo de casa, é uma opção que eu gosto muito de usar, é fazer um whey protein de manhã para você sair tomando no carro ou no trânsito ou para onde você vai, para garantir ali uma proteína de alto valor biológico logo pela manhã para você começar já com a proteína. O Vivi vai falar melhor que assim, a proteína ela dá uma saciedade melhor. Você percebe que se você come um pão de manhã e toma um whey protein de manhã, quando você toma um whey protein de manhã, você vai ter uma saciedade bem mais longa. Você vai demorar muito mais para ter fome. Não é isso, Vivi? Com certeza. Tem algumas pessoas que chegam e aí falam que não conseguem fazer a primeira refeição, né? Ou não conseguem tomar o café da manhã, se alimentar logo cedo. Mas aí quando você olha todo o dia daquela pessoa, é uma pessoa que dorme tarde, acorda tarde, tem aquele perfil beliscador, principalmente na parte da noite, na madrugada. Então, com certeza, não vai conseguir acordar com fome, né? E também tem aí o jejum intermitente que funciona, mas também não é para todo mundo, né? E aí, quando você faz a primeira refeição com qualidade, o resultado, eles até voltam e falam, não, eu estou conseguindo agora fazer dessa forma, realmente melhorou muito a questão da minha fome ao longo do dia. Quando a gente realmente consegue introduzir uma boa proteína já pela manhã, a gente consegue ter uma saciedade realmente maior e aí acaba favorecendo o emagrecimento, né? Um plano alimentar mais ajustado, com mais saciedade, acaba comendo menos e aí a gente tem bons resultados de emagrecimento em si, ajustando poucas coisas. É só ajustes com o que a gente já tem, entendendo mais ou menos o dia a dia do paciente. Isso que a Vivi falou é de extrema importância também, porque a gente trabalha muito a qualidade do sono. Uhum. O que a gente trabalha muito hoje é assim, o paciente, a higiene do sono. Você ir para a cama sempre no mesmo horário, não mudar seu horário de sono, tentar dormir o máximo que você puder. É óbvio que tem gente que trabalha muito longe de casa, tem horas de trânsito de ir para um lado para o outro para trabalhar, mas assim, o máximo que você conseguir dormir, conseguir descansar, é o melhor de todos. Bom, Porque o descanso, o sono revigorante, ajuda também no processo de emagrecimento. É importante saber disso. Pessoas que dormem mal têm uma tendência a um sobrepeso e têm uma tendência a comer mais, não é? com Explica aí. certeza.
Até a importância, as pessoas perguntam, e o horário das minhas refeições? Eu também não gosto de protocolar horário, mas em relação à última refeição é muito importante que ela seja feita o mais cedo possível, né? Nós somos da saúde, tem nossos colegas que a gente sabe que tem as questões de horários noturnos, né? Mas o nosso corpo ele foi feito para trabalhar durante o dia e descansar durante a noite, né? E aí acaba ficando acordado por mais tempo, come também muito tarde, aí aumenta cortisol, bagunça tudo, acaba atrapalhando demais a questão do emagrecimento. Então, dormir cedo, acordar cedo e fazer a última refeição mais cedo possível também contribui bastante para o emagrecimento. E isso é importante, você falou do comer cedo, que a gente tem muitas pessoas com refluxo. Esses dias eu fui ler sobre isso, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm refluxo gastroesofágico e que tem gastrite junto com a H. pylori. Hum. A gente, nesse contexto de comer cedo que nós falamos, é sobre exatamente isso, gente. Não comer com o estômago vazio, não deitar com o estômago cheio, no caso, para você evitar que você tenha esse refluxo e essa queimação, às vezes gases, às vezes essa volta da comida por eruptação, a pessoa acaba rotando também muito a alimentação. Então, a gente tem um número muito grande de pessoas com essa dificuldade gástrica. E é importante deixar claro também que o Vivi falou que é essa importância de não se entupir de comida muito tarde. Isso. E, inclusive, o que a gente também costuma muito prestar atenção são que nós também trabalhamos com muitas pessoas ansiosas, que tem muito transtorno de ansiedade generalizada, e tem muita gente que sofre compulsão alimentar. E é muito grave de falar isso, que é de extrema importância para a saúde de pessoas que comem compulsivamente vários sabores diferentes. Elas abrem uma geladeira, ela come sal, ela come doce, ela toma um suco, ela toma iogurte. Tudo isso é extremamente importante a gente entender. Mas, Luane, você tem alguma tática para esses pacientes que têm mais essas compulsões, Vivi? Você tem alguma uma coisa que vocês passam muito para eles? Assim, me explica um pouquinho. Então, primeiro eu gosto de distribuir bem assim a quantidade de refeições ao longo do dia, né? Para esse tipo de paciente, o período prolongado do jejum atrapalha. Então, ele já tem mais o perfil beliscador. Então, eu gosto de distribuir bem esse plano alimentar aumento o número de refeições ao longo do dia, né? Oriento aquelas questões, como nós falamos, da questão do pesar a comida, se pesar o tempo todo. E sempre peço ajuda, né? A questão do lado psicológico lá, psicólogo, e sempre dou encaminhamento, porque contribui bastante. É extremamente poder trabalhar isso mesmo. Antes Por... nós falávamos que todo mundo tinha que comer de 3 em 3 horas, né? Hoje nós sabemos que isso não é uma realidade, mas para essa pessoa com esse perfil, eu acho que quanto mais a gente conseguir diluir isso ao longo do dia, comer mais vezes em menor quantidade, é uma estratégia também. E essa pessoa é uma contraindicação absoluta do jejum intermitente, como você falou, né? Ah, O com certeza. jejum é traiçoeiro e pode trazer algumas armadilhas que a gente tem que ficar bem atento. Com certeza. Para algumas pessoas ele atrapalha, né? Ele acaba gerando a compulsão que antes ainda não estava bem definida ali. Quando começa a praticar o jejum, aí a compulsão vem e atrapalha bastante, desanda tudo. Bom, vamos ver se tem mais perguntas por aqui, Vivi. Acho que falamos tudo que a gente combinou de falar. Uhum. Tem nada mais que você queira colocar? Deixa eu tentar ver aqui. Eu acho que foi tudo mesmo. Tudo, gente. Foi ótimo, Vivi. Tá vendo? Você brilhou. Foi ótimo. Você também brilhou. É, Eu acho que pode... é importante falar dos pacientes do quali, né? Isso. Porque fica bem pertinho, bem do ladinho. Então, todos os pacientes que estão no quali com a gente, internados, muitas vezes a gente não consegue, na alta, dar aquela orientação de retorno, mas
atendemos ali do lado na Quali Médica, então seria um prazer receber todos os pacientes do Quali lá, passar por você, passar por mim, e a gente consegue dar continuidade ao processo do paciente que entrou lá, né? Muitas vezes precisa dar uma continuidade depois. Então, a gente atende uma dobradinha lá, gente. Vocês podem procurar, uma manda para outra. A gente está sempre se comunicando para saber o melhor produto, o melhor procedimento para cada paciente. Como a gente está falando, a gente tenta, no máximo, trabalhar multiprofissionais com a obesidade, com a maioria das coisas que a gente consegue trabalhar, para trazer o melhor atendimento para todo mundo, para tentar melhorar cada dia mais, né, sobrepeso, obesidade, que é uma pandemia realmente que vivemos diariamente de todas as idades, crianças, adultos e senhores e adolescentes. Então, acho que a grande ideia é a gente trazer informação para vocês. Qualquer coisa, sigam a gente nos Instagrams da vida. Se tiverem dúvida, podem mandar no direct. A gente abre caixinha de perguntas de vez em quando. Pode mandar que a gente responde. A gente está muito aberta, tá? Para poder qualquer pergunta. E tem o Instagram do Quali Médica também, que as meninas respondem lá também as consultas, caso vocês quiserem marcar também. Vivi tá atendendo quinta-feira, né? No Quali. E atendo que eu atendo as terças e sextas. Pode falar, Vivi. Lá em Ipanema, a quinta-feira, a cada 15 dias, na parte da manhã. Mas na Quali Médica mesmo, eu também atendo em outras unidades, né? Que é no centro do Rio, às terças, e Niterói às quartas, e em breve vou começar também na Barra, às sextas-feiras. É isso. Tá vendo? Te roda para trazer a melhor informação para vocês, para trazer o melhor tratamento. E é isso. Muito obrigada, Vivi, por disponibilizar o seu tempo. Vai cuidar do baby agora, vai ficar um pouquinho com ele, bichinho. Ele quer a mamãezinha dele. Dele daí? Hã? Você conseguiu ouvir os gritinhos dele aí? Ele participou da live também. Então Um beijo. Obrigada. Beijo, Vivi. Beijo. Até mais. Obrigada aí. Boa noite. Boa noite. Tchau.